Olá, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você fez o seu pedido de exoneração ou alguma pessoa que você conhece fez o seu pedido de exoneração e está arrependido dessa decisão e deseja voltar ao cargo público. E você deve ter dúvidas nesse momento se efetivamente essa situação é possível. Bem, e antes de nós falarmos um pouco sobre isso, eu peço para você se inscrever aqui no canal e já deixar um comentário aqui para que eu possa tratar sobre outros assuntos e trazer outros vídeos que também vão contribuir para o esclarecimento de muitas situações que servidores públicos passam no dia a dia. Aqui nesse canal eu falo sobre os direitos dos servidores públicos e falo também sobre concursos públicos, mais especificamente sobre os direitos dos candidatos que estão tentando entrar na carreira pública através do concurso público. É muito comum que alguns servidores públicos, durante o serviço público, acabem passando por diversas situações que em um dado momento fazem eles olharem para aquela situação e dizerem que aquilo não se encaixa mais naquilo que eles procuravam, ou então não é mais aquilo que eles querem exercer, ou ainda o que é muito comum, que aquele serviço, na verdade, está gerando tantas condições mentais para eles, está fazendo com que ele efetivamente se adoeça mentalmente. E aí é o momento onde ele prefere, então, fazer o seu pedido de exoneração, ou até mesmo quando ele está passando por situações dentro da sua família que fazem com que ele não possa mais permanecer naquele cargo público, ou que ele não possa mais continuar exercendo as atividades dele na forma como ele exerce neste momento. E aí chega um momento em que este servidor público ele decide definitivamente não estar mais no serviço público. Ele decide fazer o seu próprio pedido de exoneração. E passados alguns meses, até mesmo alguns anos, esse servidor público olha para aquela situação, olha para trás e fala: bem, eu acho que não era essa a decisão que eu queria tomar naquele momento, me arrependo de ter feito isso, e agora? Posso retornar ao cargo? E a resposta para essa pergunta, de uma forma bastante simples, é que sim, o servidor público que faz o seu próprio pedido de exoneração tem direito a retornar ao cargo diante de duas situações. A primeira possibilidade que nós temos é quando o servidor público faz o seu pedido de exoneração, mas ele se arrepende logo em seguida. Então imagine que ele faz o seu pedido de exoneração, um mês depois ele se arrepende dessa decisão. Nesse caso, esse servidor público tem direito a fazer um pedido de arrependimento diretamente para a administração pública. Ou seja, ele tem direito de chegar no RH e falar que ele se arrepende daquela decisão e que ele quer ter o direito a retornar ao cargo. E esse pedido desse servidor público deve ser atendido pela administração pública. Só que vale ressaltar aqui que, nesse caso, existe uma condição para que esse pedido de arrependimento seja definitivamente aceito. Hoje nós temos um entendimento jurisprudencial no sentido de que os atos administrativos, eles só possuem efetivamente validade após a publicação. Ou seja, publicar o ato administrativo no Diário Oficial é um requisito para que aquele ato seja efetivamente válido. Ou seja, antes da publicação da exoneração desse servidor, antes da publicação da portaria de exoneração desse servidor, o servidor público tem direito a fazer um pedido de arrependimento e esse pedido de arrependimento deve ser aceito pela administração pública e esse servidor público deve ter o direito a retornar ao cargo. E não tem como eu dizer qual é o prazo especificamente que a administração pública tem para publicar essa portaria de exoneração, uma vez que cada ente público, cada município, cada estado vai ter uma ordem e uma organização interna. Eu já vi situações onde o estado demorou mais de 2 meses para fazer uma publicação da portaria de exoneração, assim como eu já vi municípios fazerem essa publicação em menos de uma semana. Então depende, na verdade, da portaria de exoneração para que este servidor tenha efetivamente o direito de retornar ao cargo público através do seu pedido de arrependimento. Então ele deve buscar saber como está essa situação e se essa portaria de exoneração ainda não foi publicada, então ele tem direito a fazer o seu pedido de arrependimento. A segunda situação que gera para este servidor público o direito de retornar ao cargo público é quando os motivos que ensejaram o seu pedido de exoneração não são válidos perante a justiça. Então imagine uma pessoa que fez o seu concurso público dos sonhos, assumiu o concurso público, mas para que ela efetivamente estivesse nesse concurso público, ela tinha que mudar de cidade. Só que na cidade onde ela residia, ela deixou a mãe idosa, o pai idoso. A mãe idosa já sofria de várias doenças, dentre elas depressão, pressão alta, ou seja, situações que geravam para este candidato de concurso público que precisou mudar de cidade muita preocupação. Além disso, quando ele resolveu mudar de cidade, quando ele precisou mudar de cidade, a situação dos seus pais idosos se agravou de forma excepcional. Ou seja, ele estava ali na nova cidade, ele estava ali no concurso público, entretanto, a sua mente estava com quem? Estava lá com seus pais. Ele não tinha condições mentais nem psicológicas de permanecer naquele concurso público. E o que ele faz?
ele faz o seu pedido de exoneração. Nesse caso, você percebe que este candidato fez o seu pedido de exoneração para ajudar alguém da sua família, ou seja, para salvar alguém da sua família. Não foi uma manifestação de vontade livre e desimpedida. Ele não fez o seu pedido de exoneração porque ele não estava satisfeito, porque ele não gostou mais daquilo, porque ele achou que seria uma coisa e foi outra. Não. Ele fez o pedido de exoneração dele porque ele precisava ajudar alguém da família. E, portanto, não tem validade jurídica. Por isso que o pedido de exoneração, quando ele é feito por alguma situação que está alheia à vontade desse candidato, que ele está sendo influenciado, que ele precisa tomar essa decisão, que ele não pode aguardar mais um mês, mais um ano para tomar essa decisão acaba sendo viciada. Não é uma manifestação de vontade livre e perfeitamente válida, e por essa razão pode ser anulada pelo judiciário. Nesses casos, a pessoa que deseja retornar ao cargo público, ela tem o direito de demonstrar na justiça que ela foi influenciada por fatores externos, que as situações que ela estava vivenciando fez com que ela tomasse aquela decisão e, portanto, ela não estava em plenas condições psicológicas para decidir sobre aquilo e demonstrar a partir disso que ela tem o direito de retornar para o cargo público. Em arremate, a pessoa que fez o seu próprio pedido de exoneração tem direito a retornar ao cargo público nessas duas possibilidades. A primeira é se ela faz o seu pedido de arrependimento antes da publicação da portaria de exoneração. E a segunda possibilidade é quando ela faz o seu pedido de exoneração, mas ela não estava em plenas condições mentais e psicológicas de decidir sobre aquilo. Foram fatores externos e que influenciavam diretamente na sua escolha que fizeram ela tomar aquela atitude. Mas se aquelas situações não existissem, ela teria permanecido no concurso público. É muito comum que após a exoneração e decorridos mais alguns anos da exoneração, algumas pessoas efetivamente queiram retornar ao cargo público. E essas possibilidades acabam atendendo essa pessoa. E comenta aqui embaixo se você já passou por essa situação, conhece alguém que passou e quais foram as medidas adotadas para tentar buscar o retorno ao cargo.